Capítulo 211, Jovem Garoto Peculiar. Tradução, Cyber Revisão, Zezin. Qual seu nome? Posso saber de que escola você é? Os olhos da mulher brilharam enquanto olhava para o suado Lin Ming. Ela achou difícil manter a calma. Além do fato de que esse jovem não temeu a pressão que a linhagem do pássaro vermelhão provocou, ele ainda foi capaz de fazer a vontade do dragão de inundação do trovão sentir uma fraca sensação de terror. Ele era definitivamente uma pessoa de meios extraordinários. Talvez houvesse algo especial em seu corpo, linhagem ou alma. Ou talvez, ele veio de alguma antiga família mística. Ouvindo a senhora pedir seu nome e escola, Lin Ming hesitou. Ele estava preparado para lhe dar o nome falso Molin que ele inventou, mas neste momento, a mulher de vermelho disse: não há necessidade de dizer se você achar isso inconveniente. Embora a hesitação de Lin Ming não fosse muito evidente, a mulher de vermelho ainda notou. Se ele tivesse alguma linhagem especial ou provenha de uma família marcial secreta, então ele pode se mostrar relutante em divulgar sua identidade. Eu vi você escalar a montanha choque do trovão antes. Você conseguiu subir sozinho? A mulher de vermelho perguntou casualmente. Sim. Eu sou um artista marcial do atributo trovão, então eu tenho uma resistência muito forte ao poder do trovão. Caso contrário, não havia nenhuma maneira de eu ter chegado tão longe, Lin Ming disse com um sorriso autodepreciativo enquanto ele enxugava o suor de sua testa. Oh, a mulher de vermelho perguntou inadvertidamente. Ela ficou bastante surpresa. Os lagartos do trovão não tinham ataques poderosos, mas seus formidáveis corpos eram armas extremamente perigosas. Mesmo que ele tivesse imunidade absoluta ao trovão, um garoto apenas no pico do forjamento ósseo acharia impossível chegar à região de neve da montanha. Isso só poderia significar que esse jovem tinha uma força que ultrapassou em muitos outros artistas marciais no mesmo nível de cultivo. Para alcançar o pico do forjamento ósseo antes dos 16 anos, esse resultado não era simplesmente nada para os talentos das principais seitas e grandes famílias aristocráticas. Mas, se o seu cultivo atingisse o pico do forjamento ósseo e também tivesse uma força que ultrapassou alguém no mesmo nível de cultivo, então isso era surpreendente. Não havia tantos jovens talentos assim mesmo na Ilha da Divina Fênix. Os dois caíram em um breve momento de silêncio. Lin Ming se sentou de pernas cruzadas no chão, movendo constantemente a fórmula do verdadeiro caos primordial para suprimir o violento poder do trovão dentro de si mesmo. Esta alma do trovão era simplesmente difícil de absorver. Não só isso, mas também continha a vontade do dragão de inundação do trovão dentro dela. Caso contrário, a mulher de vermelho não teria sido deixada em um estado tão impotente. Enquanto ele circulava a verdadeira essência dentro de seu corpo, Lin Ming entrou rapidamente no estado marcial da intenção etérea. Seu consciente se separou de seu corpo e sua verdadeira essência começou a girar espontaneamente através da rota mais perfeita possível. Sua condição física rapidamente se recuperou. Enquanto isso, o poder do trovão também foi subjugado pela semente do deus herege. A mulher de vermelho também estava sentada em meditação e recuperando sua condição, se concentrando em aprisionar a alma do trovão dentro de si mesma. Seus olhos ficaram colados em Lin Ming enquanto ele praticava intenção marcial. Ela o observou com cuidado por menos da metade de uma vara de incenso para ter certeza de que ela não estivesse enganada. Este menino, ele realmente tinha compreendido sua própria intenção marcial. A mulher de vermelho ofegou. Ela pensou que ele era apenas um garotinho insignificante do mundo mortal, mas ele continuava a surpreendendo uma e outra vez. Primeiro, ele suprimiu a vontade do dragão de inundação do trovão, então, sua verdadeira força e idade entraram em um contraste incrível e agora ele realmente compreendeu uma intenção marcial. Era preciso saber que a mulher de vermelho alcançou o reino Xiantian extremo, e que até estava a meio passo no reino do núcleo rotativo.
Para alguém do seu nível, havia poucas coisas que poderiam surpreendê-la. Mesmo os principais gênios de grandes seitas e grandes famílias só ganhariam um pequeno aceno dela. No entanto, no mundo mortal, ela encontrou um garotinho que parecia tão inofensivo como um coelho e, no entanto, tinha tantas qualidades impressionantes. A intenção marcial era extremamente rara. Em dezenas de milhares ou mesmo centenas de milhares de artistas marciais, talvez não haja uma única pessoa que tenha compreendido uma. Era uma habilidade incomparavelmente preciosa. Não era algo que vinha de talento ou cultivo marcial. Em vez disso, só poderia ser criado pelas próprias mãos. Se os pais fossem talentosos, então seus filhos também seriam talentosos. As grandes seitas passaram por milhares e milhares de anos de desenvolvimento e a seleção de indivíduos para produzir inúmeros talentos. O forte desfrutou de mais recursos, enquanto os fracos foram eliminados. Os que permaneceram foram a elite da elite. Os filhos desses personagens extraordinários também seriam extraordinários. Ao ter um talento incrível, eles também teriam pílulas preciosas ilimitadas e os elixires raros aumentariam. Eles poderiam usar pedras de verdadeira essência a seu gosto, ter métodos e habilidades de cultivo de primeira linha, e também ter o melhor mestre e professores. Esta pessoa estava destinada a colocar o pé no reino Xiantian. Mesmo que uma pessoa média do mundo mortal cultivasse durante toda a vida, eles ainda não tocariam seus dedos, este era o resultado da diferença de nascimento. Mas até mesmo para esses jovens talentos de grandes seitas, com uma idade de 15 anos alcançarem o estágio de forjamento ósseo ou o período de condensação de pulso, e simultaneamente compreender uma intenção marcial, esse tipo de coisa só poderia ser considerado destino. O coração de artes marciais e as intenções marciais estavam relacionados. O coração de arte marcial mais puro e mais substantivo, maior as chances de serem capazes de compreender uma intenção marcial. Mas para a maioria dos gênios nas grandes seitas e famílias, eles viveram suas vidas pacificamente e estavam livres de preocupações. No início do caminho, seus pais já haviam pavimentado sua estrada com riquezas. Ao viajar por terras vastas e planas, como poderiam ter um forte coração de artes marciais? Para aqueles que sofreram as tribulações e sofrimentos, viajando pela estrada acidentada da vida, estando sem recursos e sem ter muito talento marcial, seria difícil para eles atravessar o período de condensação de pulso, mesmo em seus 20 anos. No entanto, não era muito estranho que alguém assim compreendesse uma intenção marcial. Mas este jovem menino na frente dela, ele era tão jovem e ainda tão ridiculamente forte para seu cultivo. Não só isso, mas também compreendeu uma intenção marcial. Ele era simplesmente um mau presságio, um gênio monstruoso. Não tendo percebido isso, o olhar da mulher de vermelho se encheu de curiosidade. Este menino tinha muitos segredos incomuns. Quem era ele? Os 15 minutos silenciosamente passou. Sob a ajuda da intenção marcial etérea, Lin Ming conseguiu suprimir rapidamente o inquieto poder do trovão dentro de seu corpo. Ele se levantou, dizendo: "Vamos. Se me lembro bem, há uma caverna que não está muito longe, que podemos nos esconder." Durante a noite, as florestas da região selvagem do sul são assombradas por animais viciosos. Se ficarmos aqui, não teremos um descanso decente. Porque a maior parte do poder do trovão dentro do corpo da mulher de vermelho foi sugada por Lin Ming, ela voltou a uma condição tolerável. Ela tirou vários medicamentos milagrosos para alimentar o pássaro vermelhão, e então a mulher e o pássaro seguiram Lin Ming. Isso mesmo, eu me esqueci de perguntar, o dragão de inundação do trovão morreu. Lin Ming de repente pensou nisso e perguntou: "Não está morto?" "Mas, as feridas são mais graves do que as minhas, e matei a maioria de seus descendentes." A mulher de vermelho disse com calma. "Oh!" Lin Ming soltou um suspiro. Ainda bem, que ele fugiu rapidamente, ou então ele poderia ter morrido como consequência se tivesse ficado no topo da montanha.
Ele não acreditava que suas capacidades defensivas fossem melhores do que o lagarto roxo do trovão. Se não morreu, então devemos ter cuidado. Lin Ming disse enquanto caminhava em frente à mulher de vermelho. Ele estava apagando o rastro de chamas que foram deixadas para trás pelo pássaro vermelhão. Os rastros não haviam desaparecido e eram muito óbvios. A mulher de vermelho seguiu Lin Ming desolada. Embora seu cultivo estivesse a 108.000 milhas do cultivo de Lin Ming, em termos de experiências dentro da floresta noturna e habilidades de sobrevivência, faltava habilidade em comparação com Lin Ming. Ela costumava voar no céu, ela nunca precisou atravessar uma floresta a pé. Enquanto caminhavam, Lin Ming limpou cuidadosamente os vestígios de seu caminho, e também tirou um momento para caçar um cervo de olhos azuis. Durante os vários dias que duraram sua aventura na montanha choque do trovão, ele só havia sobrevivido com rações secas e água do seu anel espacial, ele estava ficando doente e cansado do gosto sem graça. Os dois rapidamente chegaram à caverna. O interior era extremamente úmido e molhado. Lin Ming acendeu um fogo e procurou um pouco de feno seco para espalhar no chão. Ele pediu desculpas à mulher de vermelho. Desculpe, isso pode ser um inconveniente para você. Depois, tirou uma faca e começou a arrumar o cervo de olhos azuis. Suas mãos se moviam como o vento. A maneira como ele cortou o cervo parecia caótica e bagunçada, mas depois de alguns minutos, Lin Ming puxou, com a mão e extraiu mais de uma dúzia de tendões do cervo. As pálpebras da mulher de vermelha saltaram. Parecia que Lin Ming não tinha cortado aleatoriamente com a faca, mas, na verdade, estava removendo os tendões do cervo de olhos azuis. Esses tendões se cruzaram e eram tecidos como uma rede. Eliminá-los era uma tarefa extremamente tediosa e complicada. Mas Lin Ming usou um tempo muito curto para fazer isso e não só isso, mas os tendões que ele tirou não se quebraram, a carne foi limpa. A mulher de vermelho estava com algumas dúvidas sobre como isso havia sido feito. Para alcançar esse nível, seria preciso se familiarizar com a estrutura corporal do cervo de olhos azuis e também ter que passar por anos de treinamento com a faca. Isso era algo que apenas um chefe faria. O que foi isso? Porque um talentoso artista marcial seria um chefe. E olhando para a forma como a faca conseguiu um grau de habilidade tão perfeito, este jovem, provavelmente, já era um chefe há muitos anos. Lin Ming viu a mulher de vermelho olhando fixamente as tiras de tendões em suas mãos e explicou com um sorriso: o cervo de olhos azuis tem um sabor muito bom, mas tem muito tendão, isso afetará o sabor, então é melhor tirá-lo. Enquanto Lin Ming falava, suas mãos não estavam em marcha lenta. Ele usou a faca para cortar o cervo e limpá-lo. Então, ele fez mais alguns cortes aparentemente aleatórios e tirou uma pilha de ossos. Lin Ming, em seguida, tirou um espesso graveto, pendurou o cervo de olhos azuis sobre ele e começou a assar sobre o fogo. A mulher de vermelho descobriu que o cervo que Lin Ming tinha pendurado para grelhar já tinha sido cuidadosamente marcado e modelado por Lin Ming. A distância entre cada corte era igual, era extremamente limpo e estruturado. Ao ver isso, sua expressão se tornou cada vez mais estranha. Que tipo de fundo esse menino tinha? Se ela não soubesse da força de Lin Ming, ela pensaria que ele era um famoso cozinheiro. Depois de um quarto de hora, a carne de cervo começou a ficar com uma cor amarelo brilhante e dourada. Um pouco de gordura havia sido derretida pelas chamas, caindo no fogo abaixo chiando. Quanto aos tendões e ossos, Lin Ming não desperdiçou nada disso. Ele tirou um pote do seu anel espacial e colocou os pedaços dentro dele com um pouco de água, e o colocou sobre o fogo para cozinhar como uma sopa. A sopa estava fervendo, o churrasco era doce e salgado. Logo, a caverna foi preenchida com uma fragrância deliciosa. Mesmo que a mulher de vermelho comesse principalmente vegetais, ela não conseguiu parar de babar enquanto cheirava aquele aroma delicioso.
Quanto ao alto e arrogante pássaro, começou a ficar inquieto. Parecia ter esquecido que sua asa estava ferida. Os seus flamejantes olhos brilhantes estavam trancados no churrasco na mão de Lin Ming, como se estivesse desejando que pudesse engoli-lo. Porque o fogo tinha assado a carne, os cortes na carne de cervo haviam aumentado, apenas olhar para ele fez com que a fome aumentasse. Mesmo que estivesse assado por tanto tempo, não havia um único lugar queimado no churrasco. Era um delicioso dourado, brilhando com gordura derretida. A mulher de vermelho esperava impaciente. Claro, ela teve o cuidado de ocultar sua ânsia e continuou a parecer calma. Nesse momento, Lin Ming tirou uma coleção de garrafas e jarros de seu anel espacial. Depois de abri-los, acabou por serem sais e várias outras especiarias compradas nas tribos do sul. Quando Lin Ming encontrou as irmãs Na, ele estava comprando sal em uma tribo do sul.